Castelo Branco é advogado da área empresarial. Ele também é escritor e já publicou 5 livros. Admirador de JK, guarda obras sobre o estadista e gosta de ler de tudo. Entre seus autores prediletos estão Graciliano Ramos, Evandro Lins e Silva e Miguel de Cervantes. Para Paulo, quem não lê, não ouve, mal fala, mal vê. Essas lembranças que vão ficando nas estantes da gente sem emoções, porque no dia a dia a gente tem que trabalhar e acaba não relembrando essas emoções que nos levam. São as emoções que cada linha é uma história. Cada fato é uma história. Eu sou um juscelinista. Então essa aqui é uma área do Juscelino, apesar de ter aqui o Ministério do Silêncio, é uma área do Juscelino. Aqui eu tenho Ronaldo Costa Couto, tenho Juscelino, tenho Bojunga, que vou lendo no dia a dia. Essa figura fantástica que é o Juscelino. O Bojunga diz bem, o artista do impossível. É um personagem que marcou a minha vida e que marca todo dia com o seu exemplo de brasilidade. Aqui o Ronaldo Costa Couto, nosso belíssimo historiador do Brasil, que conta as histórias de Juscelino e que está sempre junto aqui comigo. O meu mentor, Carlos Castelo Branco, que eu tenho a coleção original dele e que já emprestei para muita gente. Essa aqui é uma coleção mais nova, mas que é uma belíssima história do Brasil. Aí o meu professor Fernando Henrique Cardoso, que também nos trouxe com a sua sabedoria, a sua competência, inclusive literária, nos deu alguns exemplos muito bons da literatura e da política. O Fernando Henrique, por acaso, esse livro eu tenho aqui, e por acaso eu tenho aqui um dos poucos livros que ficam na minha vida para sempre. Esse livro aqui é um livro do Fernando Henrique, quando eu era estudante de Direito. Ficou comigo. E de vez em quando eu dou uma caminhada aqui para ver se ele está se comportando bem. Tem se comportado bem. E eu, como gosto muito da parte política, e aí eu consigo superar aquela emoção dos livros da literatura mais agradável, das histórias que a gente conta, da poesia, do romance, como bem diz o nosso poeta Aires Brito, belíssimo poeta, que nós temos esse encontro com a gente, que a política é uma emoção completamente diferente. Então eu tenho coisas antigas da minha vida. Graciliano, que faz parte permanente da minha história, que ficou comigo. Às vezes, quando me pedem, eu empresto, me devolvem, mas eu procuro sempre evitar. Quando me pedem, eu compro e dou. Para deixar esse aqui, que é uma história profunda da história do Brasil. Há muitos anos, ainda no período da ditadura, fui a Portugal e comprei esse exemplar do 1984. Com medo danado de trazer o livro, porque havia uma repressão grande sobre... E aí eu trouxe esse livro e ficou comigo só como uma reação
um inconformismo permanente contra aqueles que não acreditam que o melhor de tudo é uma democracia. É outro ótimo escritor, As Pedras de Roma, de Eugênio Giovenardi. Esse Eugênio é um ex-padre que escreveu O Homem Proibido, uma autobiografia. Esse livro dele é muito bom, é livro para explodir em vendas, mas ainda caminha aí. É a história de um papa que foi morto. E esse Eugênio é muito bom. Tem aqui meu mestre conterrâneo, Dr. Evandro, de Parnaíba, no Piauí, que me acompanha aqui sempre com dedicatório e tudo. Esse eu fiquei com ele, que o Dr. Evandro era um exemplo para todos nós advogados e permanece na minha vida. E dentre essas coisas todas, não posso deixar de ter um Fernando Pessoa para ver que a vida não é fácil. É uma edição muito antiga que me acompanha há muitos anos. E eu de vez em quando venho aqui, dou uma folheada nele para ver como é que a gente pode superar essas agruras que vivem nos afetando a vida inteira. Aqui na minha mesa, sempre comigo, me acompanha uma obra completa do Machado de Assis, que está comigo uns 40 anos, 42 anos está comigo. Esse meio sofrido, mas como Machado. E o meu Novo Testamento, que aqui eu tenho selecionado algumas referências para os momentos de apreensão.